Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nova temporada do Biohackers Podcast Brasil, diretamente da Toca dos Biohackers em São Paulo, a belíssima W Clinic, inteiramente voltada à longevidade e a bem-estar. E hoje, minha querida parceira e hostess Luca Merlato, temos uma convidada mais do que especial. Convidada de honra. Temos aqui a doutora Denise de Carvalho, a rainha da saúde intestinal. E é isso mesmo, pessoal, até porque nós vamos começar com uma ótima pergunta, querendo saber por que a saúde começa pelo intestino. Doutora Denise, muito obrigada pela tua presença. Poxa vida, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, nossa, uma honra estar aqui com vocês. Espero estar à altura aí da inteligência da resolutividade de vocês aí. E realmente, né, a saúde começa nos intestinos, né? Já dizia Hipócrates, todo mundo bate nessa tecla e tal, né? Que a saúde começava nos intestinos, né? Hipócrates dizia que, inclusive, o sono era vindo do intestino por acúmulo de gases que deixavam a pessoa entorpecida, gases dos intestinos. A gente comia o dia inteiro, acumulava esses gases, as pessoas dormiam porque ficavam intoxicadas com esses gases. Então, para ele, tudo realmente tinha a ver com os intestinos, né? E aí, depois de séculos e séculos que esquecemos, né, o potencial do sistema digestivo em trazer saúde ou doença, a gente voltou aí nos últimos anos a falar sobre isso. A gente teve um pesquisador no começo do século passado, Metchnikoff, que inclusive ganhou o prêmio Nobel falando sobre longevidade e intestinos, né? Que a sede da longevidade era os intestinos. Também caiu no esquecimento, porque nada trouxe dinheiro na época relacionado a isso. E aí, nos últimos anos, com o desenvolvimento das técnicas que fazem com que a gente possa estudar melhor a microbiota, né, dos intestinos, o coletivo microbiano intestinal, voltamos a olhar novamente os intestinos. Então, Lu, eu tenho 26 anos de formada, trabalho com o sistema digestivo desde que eu me formei. Aliás, durante a faculdade, já trabalhava com o sistema digestivo, era monitora e tudo mais, e eu não sabia da importância dos intestinos. Eu fui aprender na dor, como a maioria de nós, que aprendemos quando a água bate, né? Na gente, naquela parte, inclusive, final, né? Do intestino. Que faz parte. Né? Que aí eu fui entender o porquê o sistema digestivo era tão importante, né? E num primeiro momento, a primeira coisa que vem na mente da gente é porque o alimento passa pelo sistema digestivo, o ser humano não tem outra forma de obter nutriente a não ser o oxigênio, né? Mas os outros nutrientes que não seja passando através do sistema digestivo, né? A gente não absorve porque a gente entrou num rio e foi nadar, né? Então a gente não tem outra forma, em termos alimentares, né, de nos nutrir, a não ser passando pelo sistema digestivo. Então, essa eu acho que é a primeira questão. A não ser que a gente esteja numa dieta de exceção, parenteral, alguma coisa assim. E, em segundo lugar, porque a gente começou a descobrir o potencial da microbiota intestinal, né, que é esse coletivo microbiano que habita principalmente os cólons, mas tem uma íntima relação com a gente, com o sistema imunológico, com o próprio nutriente, com a fabricação de neurotransmissores, com o nosso tônus inflamatório, a sintonia do sistema imunológico. Então, hoje a gente sabe que a base das doenças crônicas está realmente relacionada à inflamação, ao sistema imunológico, e como esse sistema imunológico está, na grande maioria, dentro do intestino, a gente voltou a olhar o intestino com a importância que ele merece. Eu, apesar de trabalhar tantos anos com o sistema digestivo, eu não fazia ideia disso que eu estou dizendo para você, né? Então, eu aprendi só nos últimos anos mesmo, né? Vamos dizer, na segunda metade da minha formatura. Coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Não, e na verdade, eu acho que nem se tinha ideia, né? Eu falo assim, eu fui abençoada com o sistema digestivo porque eu não fazia ideia do que ele era capaz e eu já trabalhava com ele, né? Eu costumo dizer que eu fiz a minha residência de endoscopia aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas. E a gente tinha todas as quartas-feiras reunião para leitura de artigo científico, né? E nunca lemos um artigo que falava de microbiota, mesmo com a gente fazendo endoscopia e colonoscopia. Então, a gente estava tendo contato o dia inteiro com isso e a gente nunca falou de microbiota. Então, se alguém me falasse 20 e poucos anos atrás, isso que eu estou falando agora, eu ia falar, tá querendo aparecer, né? É charlatão, tá querendo inventar moda. É. Mas para mim é a mesma coisa, né, Denise? Eu fiz infectologia
eu ia em todos os congressos e não tinha uma aula de microbiota intestinal. Só tinha das bactérias malvadas que causavam infecção. Exatamente. E eu fiz residência no Hospital de Clínicas. Aliás, quando tu fala Hospital de Clínicas, tu não precisa dizer de onde é, né? Porque é tudo Hospital das Clínicas. O único de Clínicas é de Porto Alegre. Com esse sotaque, de clínicas. Então, pronto. Mas olha, como é interessante isso, né? Imagina a infectologia, que super afeta ali a questão da microbiota, Exato. né? E a própria questão da endoscopia. Eu confesso, a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Eu fiz residência de clínica médica também, não revisei nenhum artigo de microbiota, mas a gente estava falando muito sobre a questão da medicina do estilo de vida também, né? E que existiam poucos artigos relacionados a isso, e ainda quando a gente trazia, era conversa de louco, né? Então, que bom que estamos aqui numa nova geração. E você imagina que eu fiz saúde, cirurgia. não trazendo doença, né? Sim. Que eu fiz Conta cirurgia. a tua história. Só que antes de começar a contar a tua história, a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores. Verdade, porque a gente deseja longevidade dos nossos patrocínios, então a gente não pode dar uma de mal agradecido. Então a gente vai agradecer a Probiome Hub, que está conosco, olha, Denise, desde o início, nos trazendo testes de precisão, e também a Cienza, farmácia de manipulação. Eu adoro o pessoal da Cienza. Eles são muito bacanas. Gente boa demais. Claro, porque uma vez que a gente faz os diagnósticos, a gente precisa de alguém para nos oferecer as soluções com confiança. Exato. Exatamente. Mas, Denise, conta um pouquinho, então, a tua história dentro da medicina e se essa história está empermeada também com um pouco de vida pessoal, pra gente entender como que a gente chegou até. Eu acho que a maioria das pessoas que saem, né, da caixa sai porque doeu em si. Normalmente é difícil sair, ou para um filho, né, alguém próximo. Que dói em si também. Exato, Porque a pessoa, quando ela está na zona de conforto dela, né, falando a mesma linguagem dos seus pares, ela não vai sair. Ela não vai sair porque ela sabe que ela vai ser chacota, ela vai sair. Comigo foi igual, né? Vai ser chamada para dar explicações. Exato. Né? Do porquê que tá pedindo homocistina, né? Lembra dessa história? Esse cara tem uma memória, assim. E eu fiz cirurgia geral, né? Eu me formei em 1998. Aí eu fui para Espanha, morei 1 ano lá. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiz cirurgia geral. E aí eu terminei a cirurgia geral e fui para endoscopia. Então eu estava bem dentro da casinha, tudo bonitinho e tudo mais. Prestei o concurso da perícia, né? Entrei na perícia do INSS, né? Que a gente chama de Previdência, era perícia médica federal. E estava, né, nadando em águas tranquilas, digamos assim, né? E aí veio o meu divórcio. Isso foi em 2011. Aliás, eu já estava querendo tirar o pé da caixa já tinha um tempo, porque eu falava assim, inclusive para o meu ex-marido, né? Nossa, eu vi uma pessoa falando de um negócio que chama ortomolecular. Eu fiquei curiosa, né? Isso lá para 2009, 2010, né? Poxa, fiquei interessada de fazer alguma coisa nesse sentido. Ele, imagina, isso não tem evidência, não sei o quê, aquelas coisas, né? Nós dois médicos, né? Nós dois dentro totalmente da caixa. Eu falei, tá bom. Aí veio a primeira filha, a segunda filha, aí eu me concentrei nas meninas, né? Minha menor nasceu em 2008. Aí comecei a me concentrar nisso e deixei passar. E aí veio... 2008? 2008. Veja um problema da gravidez na adolescência, né? Porque a nossa rainha aqui devia ter 18 anos, recém. Ai, nossa, né? Bom seria. Vou fazer 50 ano que vem já, né? Ó, o segredo. Aqui, gente, ela tá falando da idade descobrir cronológica, também. vamos deixar que tem claro. Que diferenciar. Né? Biológico eu não sei. Até precisava fazer um teste aí para ver os telômeros e tal, né? Mas, então, eu em 2011 me separei. E aí, na minha separação, me vieram uma série de efeitos. Obviamente, eu entrei num burnout, né? Que foi muito difícil. Eu tinha uma filha muito pequena, né? Na época, ela tinha 2 anos e pouquinho, a outra tinha 5, quando eu me separei. E me vi numa cidade que eu não tinha família, né? Que eu morava em Santos nessa época, com 2 filhas, trabalhando no INSS, que era, né, uma loucura. A gente quase precisava trabalhar armado, né? Então, eu vivia na Polícia Federal por causa de ameaça de morte. Então, assim, era um ambiente muito tenso. E com 2 filhas pequenas e tal, eu entrei num burnout e foi muito difícil. O tempo todo. O tempo inteiro. Não dormia à noite e tal. Dei uma pirada mesmo, né?
E aí eu tive um surto, na época, de hipomania. Foi o diagnóstico que eu recebi. Então, eu não dormia, eu ficava o dia inteiro ligada, de madrugada eu queria fazer comida, eu ia fazer um bolo de madrugada, assim, porque eu simplesmente não conseguia dormir. E o resto do dia andando que nem um zumbi, né? Então, assim, tipo fight or flight mesmo, né? O tempo inteiro daquele jeito, mas não conseguia dormir. Aí fui em colega, psiquiatra, amigos e tal. Ah, não, você provavelmente é bipolar. Só que eu nunca tive o polo da depressão. Era só essa questão da agitação, né? Nunca fiz loucura, eu era muito comedida, mas minha cabeça não parava. Quem olhasse não percebia. Mas minha cabeça era Lá o tempo dentro inteiro. tava- Aí o colega me prescreveu lítio, me prescreveu Depakote, eu tomei mais um outro para dormir, que eu não lembro qual que era. E aí eu comecei a ficar, putz, eu tremia, eu engordei, e falava assim, gente, não vai dar para eu trabalhar com o que eu trabalho, né? Que tinha uma certa periculosidade, né? Até que um dia, essa história acho que eu contei poucas vezes, eu fui fazer uma perícia de um detento. E o cara entrou com polícia militar junto, tudo, né? O cara algemado. E eu tava tremendo porque eu tava tomando Bup. Era uma das medicações que eu tomava. E aí eu tava com um tremorzinho, né? Aí o cara entrou e ele falou, tá nervosa, doutora? Ele achou que eu tava tremendo porque eu ia atendê-lo. Eu falei, gente, com o que eu faço, eu não posso demonstrar fragilidade desse jeito. Eu tenho que tirar essa medicação. Aí eu falei, como é que eu vou tirar isso? E aí comecei a estudar. Comecei a olhar a internet. Nessa época, isso era 2011, né? Eu nem tinha rede social nessa época, porque eu abri meu Instagram em 2012. Então, Que foi bem no início do bem no Instagram, né? início, bem no início. Se eu olhar no Instagram lá do começo, tem foto de chopp. Era esse tipo de coisa. E aí eu falei, eu preciso tirar essas medicações, né? E aí eu comecei a ouvir podcasts. Boa. Naquela época era só áudio, né? Era só áudio. E aí eu comecei a ouvir esses podcasts e de colegas que falavam muito sobre dieta, sobre nutriente. Um deles chama Chris Kresser, o Mike Mutzel. E aí eu comecei a ouvir, todos esses já existem, Peter Atia, né? Tinha um monte de gente já famosa, né? E aí eu ia trabalhar para fazer perícia ouvindo. Eu tinha que dirigir 40 quilômetros para chegar onde eu trabalhava. Então, Todos os dias. Todos os dias. Então, tu tinha vários fatores estressores na tua Além vida. disso, né? Pegar a estrada e tal. Então, eu ia ouvindo e voltava ouvindo. Até que aquilo foi ficando tanto, eu falava assim, meu Deus, que demais isso. Essa era a medicina que eu queria fazer, que realmente funciona, que realmente soluciona, né? Ou que vai atrás da causa do problema, né? Porque eu, como cirurgiã, né? Quando você não está operando, para quem não sabe, o cirurgião é aquele que atende gastroclínica no consultório. Né? Que é isso que ele faz de consultório. A não ser que ele vá lá, opere, vê o pós-operatório, mas o dia a dia dele é gastrite, refluxo, né? E coisas do tipo. E o que a gente mais prescreve? Inibidor de bomba de prótons. Né? Na época, principalmente. E você nunca viu o paciente melhorar. O paciente não sai nunca daquela medicação. Então, assim, o que você está fazendo? Então, me dava uma angústia muito grande isso, né? De eu não solucionar os problemas. Né? Aliás, o que o paciente está fazendo comigo, né? Porque eu não falava em dieta, eu não falava em manejo de estresse, eu não falava em nada disso, porque eu não sabia nem para mim. Como é que eu vou falar para ele? Então, quando eu comecei a ouvir isso e tal, eu falei, meu Deus, isso é demais, que legal. Eu não atendia consultório, eu não estava mais em consultório. Eu era só perita. E aí, um dia, eu peguei e falei, vou abrir uma rede social e comecei a escrever. Foi assim que surgiu o Instagram para mim. Muito porque bacana. eu ia ouvindo, parava no trabalho, falava, deixa eu escrever para não esquecer. Mas vê como as coisas são interessantes. Um colega está usando 3 medicamentos psiquiátricos, ácido valproico, lítio, ibupropiona, porque não está bem, tem a resiliência mental de transformar a sua situação atual em algo que iria revolucionar a sua carreira e nos blindar a todos. Não, Com eu ia dizer, a história esse dela estado é muito da arte em linda, saúde intestinal. porque a Denise é uma pessoa diferencial. Claro, mas os Fazer mecanismos isso, de né? defesa do ego, a sublimação, são extremamente nobres para alguém que, em tese, estava mal, estava com sofrimento mental, precisando de medicamentos. Sim, e com todo mundo achando que você não tem condições, né? Sim. A sua família,
Minhas filhas não, porque eram crianças, não percebiam, né? E eu, no sentido assim, bem, eu tava aí com 36, 37 anos, eu falei assim, olha, eu não vou casar mais, porque quem vai querer casar comigo nesse estado, eu pensava, né? Quem vai querer namorar comigo... naquelas coisas. Eu não vou namorar mais, não vou casar mais, né? Com 2 crianças pequenas e nesse estado mental, físico e tudo mais, né? Eu falei, eu vou cuidar de mim. Aí eu comecei a entender o poder do exercício físico, da dieta, né? Que tudo que eu fazia no meu corpo dependia do nutriente que eu colocava dentro dele. E eu comecei a falar assim, meu Deus, como é que eu fiz medicina? Eu tive até um luto. Sabe? Eu fiquei até... Nessa época, eu acho que eu fiquei um pouco deprimida. Eu falava assim, gente, por que eu fiz isso até hoje, né? Porque quantas pessoas que eu poderia ter ajudado, realmente não ajudei. Porque, na verdade, eu fui fazer medicina por causa disso. Né? Porque eu quase morri quando eu era criança. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu tive uma miocardite reumática. Bem grave. E eu lembro que eu tinha 6 anos, mas eu lembro da minha mãe perguntando para o cardiologista, é grave, doutor? E ele mandando eu internar no hospital. E ele falou assim, é muito grave. E eu lembro da minha mãe chorando, desesperada, e eu internando, fiquei, acho que uns 15 dias internada e tudo, e fiquei muito magra, não comia, foi bem difícil. E eu lembro que minha mãe e o meu pai idolatravam o cardiologista e a pediatra que cuidaram de mim. Olha só. O Dr. Alexander Brown, quando eu escrevi meu primeiro livro, eu fui atrás dele e entreguei o livro para ele, que eu dediquei a ele. E ele nem sabia que eu existia, né? Porque ele nem lembrava mais, né? Imagina a idade que ele tinha, né? Ele já faleceu, infelizmente. E a doutora Maria Helena. E eu dediquei o livro a eles, porque eu falei, foi por causa deles que eu fui fazer medicina. Eu queria ser aquela heroína que os meus pais viam. Sabe? Então, assim, eu fui com esse pensamento. Nossa, eu vou fazer igual, eu vou salvar a vida de pessoas. E eu estava há 10 anos trabalhando na medicina, me arrastando, pior que meus pacientes. Né? Eu tinha perdido totalmente a graça. Por isso que porque eu fui para perícia, larguei consultório e fiquei só na perícia, porque eu não via mais sentido naquilo que eu estava fazendo. Não era aquilo, não foi para aquilo que eu fiz medicina. E aí, de repente, começou a voltar tudo aquilo. Eu falava assim, gente, era isso que eu queria. São características dos biohackers que vêm aqui, como tu, Denise. Acontecem coisas na vida das pessoas que eles têm que tomar uma decisão, ou quebram ou se transformam em alguém melhor. E os nossos biohackers tomaram a decisão de se transformar em alguém melhor. E mais do que isso, de resgatar os motivos originais que nos tornaram médicos em primeiro lugar. E sabe o que é muito legal? Porque daí tu te torna alguém melhor e tu te torna uma pessoa feliz e plena. E aí tu quer passar isso pros outros. Sim. Você transborda. Exato, transborda. Você transborda, você não consegue segurar. Exatamente. E isso era um problema na perícia. Porque eu não poderia, até eticamente, o perito não pode interferir no tratamento do paciente. Sim, sim. Porque ali ele não é meu paciente, ele é meu periciado. E aí eu via as pessoas chegando com 5, 6 remédios psiquiátricos péssimos, onerando o Estado, porque eles estão afastados, não conseguem trabalhar, e extremamente maltratados. Obesos, sedentários, ou seja, o que eles estão fazendo não está trazendo saúde, está onerando o erário público e eu não podia fazer nada. Então aquilo me deixava assim, eu ficava assim, nossa, te deixava doente também. Eu falava, fica quieta que você não pode interferir, não é ético eu interferir no tratamento do paciente. E agora que tu traçou essa história maravilhosa no intestino, vamos colocar o intestino no centro da medicina do século XXI. Como é que o intestino pode nos ajudar em relação aos nossos desafios de hoje? Eu vou começar com um deles que me deixa preocupado. Agora a gente vai bater, vai derrotar a obesidade. Me parece que isso vai ocorrer. Concordam, meninas, com as canetinhas, com agonistas de GLP-1, de GLP-1, GIP, até agonistas triplos, enfim. Mas a gente talvez crie uma geração de sarcopênicos. Temos dados de redução de 39% do peso como sendo de massa muscular com as canetinhas. Como é que o intestino pode ajudar nesse eixo intestino-músculo? Primeiro parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Pois exatamente. Isso. O que tem a ver, né? Até eu tava pensando, assim, que a Denise estava contando a história dela, então teve toda essa questão ali da saúde mental e tal, que ganhou peso,
Mas até aquele momento, a princípio, nada estava ligado com a saúde intestinal. A gente sabe que tem uma conexão muito forte. Mas isso que é interessante, né? Como é que também depois a gente pode falar um pouquinho, virou essa chave de pensar assim, não, peraí, o que está acontecendo comigo tem a ver com o intestino, apesar de não parecer. Porque eu imagino que no dia a dia, no teu dia a dia clínico daquela época, tu já pegava as pessoas com refluxo, gastroenterite, já eram sintomas típicos de trato gastrointestinal, né? Mas vamos... E associados com sarcopenia também. Exatamente. É isso, né? porque a gente está adiante. Caso vocês não saibam, a Denise também é uma atleta, né? Uma powerlifter, né, Denise? Então, amadora, mas a barra pesa igual nas costas do amador, né? O peso é o mesmo, né? O peso é o mesmo. 100 quilos serão sempre 100 quilos. Nas costas de um amador ou de um profissional. Como é que a gente pode modular nosso intestino de forma a ele nos ajudar na nossa saúde muscular? Isso é super importante, porque hoje a gente sabe que saúde muscular está diretamente relacionada com longevidade, né, com preservação de massa óssea, saúde mental. Então, assim, músculo não é mais algo para se falar de estética, né? Inclusive, na palestra lá do REM, eu comecei falando, quando a gente falava em músculo, a gente sempre olhou uma pessoa musculosa ou com mais músculos do que a maioria da população e olhava assim, deve ser pouco inteligente. Né? Tem infelizmente, esse preconceito. Porque se ele perde tanto tempo na academia, é porque ele podia estar estudando e não está. Né? As uvas estão verdes, né, pessoal? Exatamente, né? Então, a gente tinha essa questão. Hoje, não. Hoje, a gente tem um olhar muito diferente para o músculo, né? E o que o sistema digestivo poderia nos ajudar nesse sentido, né? Primeiro, obviamente, porque músculo precisa de nutriente, né? Tanto de aminoácidos, como antioxidantes e tudo mais, para crescimento, né, criação ou hipertrofia do músculo, mas também para impedir a sarcopenia natural, né, do envelhecimento, que normalmente acompanha, a gente não consegue ganhar mais, quiçá segurar o que a gente tem, né? Então, primeiro que o sistema digestivo é quem vai processar o alimento e vai entregar esse nutriente. E a gente sabe que com o envelhecimento, o sistema digestivo perde capacidade, né? Assim como o ovário perde, né? A nossa pele perde, o cérebro perde, a articulação, né? O sistema digestivo também envelhece e começa a diminuir sua capacidade de digestão e absorção. Eu não quero descarrilhar que nem um esquizofrênico faria. E a diferença é que aqui no Biohackers Podcast Brasil, a gente consegue depois voltar ao ponto inicial, o dia que a gente não conseguir, aí nos internem, porque a gente esquizofrenizou mesmo. E olhem para o nosso intestino. E olhem para o nosso intestino. Mas vou aproveitar o gancho, que eu achei sensacional, que a gente estava comentando ali fora, todo mundo já ouviu falar no fígado gorduroso, na esteatose hepática. Mas não é só o fígado que se enche de gordura ao longo do tempo, né, Denise? Exatamente. E está aí relacionado ao envelhecimento, como a gente falou, né? Como eu estou falando que o sistema digestivo ele envelhece e ele diminui sua capacidade de digestão e absorção, dos momentos, né, responsáveis por isso é justamente a lipossubstituição das células acinárias do pâncreas, lembrando que as células acinárias são o que compõe o pâncreas exócrino, então aquelas que produzem enzimas digestivas, né? Então eu vou substituindo essas células por gordura. Olha só. O envelhecimento vai causando isso também, né? Então, além de todo o estômago vai diminuindo sua produção, né? O pâncreas também pode não vai, né? Uns mais rápido e outros menos, né? Mas é naturalmente esperado. Então, se a gente pedir um ultrassom, uma tomografia, a gente vê essa lipossubstituição do parênquima por gordura. Agora, atualmente, a gente tem isso intensificado por conta do processo de obesidade, né? Essa deposição de gordura central, né, abdominal, que a gente vê aí esses abdômenes distendidos, né, de gravidez, né, que o pessoal fala que é a barriga de chope, né? Isso que a gente normalmente pensa em fígado e a gente esquece de pensar no pâncreas e, na verdade, esquece porque pouco se falou sobre isso, né? A gente acabou de ter um artigo publicado nesse sentido dessa lipossubstituição, sendo um dos responsáveis pela diminuição da nossa capacidade de digestão, né? Então, esse seria um primeiro passo. E o restante, principalmente, está relacionado à microbiota.
a mudança do perfil da microbiota para a microbiota do idoso, né, ou do envelhecimento, que normalmente há um enriquecimento, por exemplo, de bactérias da boca, né, que naturalmente não são para estar lá embaixo, mas com a diminuição da produção de ácido no estômago, elas começam a conseguir passar, né, que antes elas não passavam. Então, essa mudança na composição de microbiota também muda esse perfil para um perfil mais inflamatório, que é pró-consumo, né, de músculo, não para fazer músculo, porque a gente precisa da inflamação no músculo, mas não a inflamação sistêmica. Né? A inflamação sistêmica é contra. Né? Fora as questões hormonais. Né? A microbiota tem um papel na modulação hormonal, inclusive de hormônios envolvidos na manutenção de massa e, né, de ganho, né, se a gente conseguir. Né? Então, por exemplo, o estrogênio, né, que tem um papel importante também na massa muscular, e a gente sabe que a microbiota ela faz uma reciclagem do estrogênio. Né? É por isso que a microbiota na mulher na menopausa muda bastante, né, por diminuição desse pool de estrogênio. E a gente tem uma outra molécula hoje que a gente tem falado bastante, e a gente os estudos estão aí pipocando, que são sais biliares. Que tem uma ação ocupando alguns receptores que vão melhorar a sensibilidade insulínica, né? A redução do estresse oxidativo do retículo endoplasmático, que tem a ver com diminuição de esteatose, que tem a ver com a manutenção de massa muscular. E esses sais biliares, quando a gente tem uma microbiota disfuncional, desequilibrada, que normalmente é mais comum, né, acompanhar o envelhecimento, a gente reduz esse pool, né, de sais biliares secundários, que são produtos da microbiota, e que tem uma função importante aí anti-inflamatória. Sensacional. Bom, a gente entendeu aqui, Denise, que a microbiota, com o envelhecimento, ela vai se modificando, mas a gente percebe também que a microbiota de muito jovem, até de crianças, né, mas dos adultos em geral, ela é uma microbiota um pouco mais disfuncional. Eu gosto muito dessa linha de pensar que o intestino é a nossa porta de entrada para a saúde. Eu acho que assim, intestino e metabolismo são as chaves mestras para nossa saúde e longevidade. E às vezes eu fico me perguntando assim, que o nosso estilo de vida nos leva para uma microbiota muito disfuncional, né? O que tu acredita como expert nisso que mais impacta nesse desequilíbrio da microbiota? Olha, eu não saberia colocar uma coisa só, mas eu acredito que, talvez em primeiro lugar, o estresse. Porque o estresse físico, psicológico, né? Nós estamos falando de qualquer coisa que o seu corpo perceba, né, como ameaça e reaja nesse sentido, tem um potencial muito grande de alterar a composição de microbiota, porque altera funcionamento imunológico, porque altera o seu potencial de digestão, né? Então, o estresse seria, vamos dizer assim, um dos primeiros. O segundo é a dieta, né? Uma dieta muito ruim, que a gente, infelizmente, consome atualmente, né? Muito rica em industrializados e tal. Em terceiro lugar, o uso de antibióticos. Né? Eu tô indo agora... Olhando aqui pro Ricardo. Olha os infectologistas, né? Eu tô indo semana que vem para a Europa. Eu vou participar de uma coisa que se chama TTT. Train the Trainers. É uma formação da Organização Mundial de Gastroenterologia. Eles fazem isso 2 vezes ao ano. E eles selecionam 2 médicos por país. Então, são 50. Eu sou uma das que vai do Brasil agora. E com tudo pago, tudo bonitinho, né? Vou como aluna, vamos dizer assim, né? Para ser train the trainers, né? Treinar os treinadores, por ser professora, né? E o tema deste ano, lá em Paris, vai ser desbiose pós-antibiótico. Finalmente, porque eu vou te dizer, eu já fui presidente de associação de controle de infecção hospitalar. Nunca se falava disso em congresso de controle de infecção. A gente tem um amigo em comum, o Luiz Fernando Vabe, que é controlador de infecção, maravilhoso. Ele também nunca ouviu falar. Então, muito bom, antes tarde do que nunca. E aí depois a gente vai mencionar aquele erro que muita gente faz
de usar probiótico depois de tomar antibiótico, Pois né? é. E eu já queria trazer essa pergunta, porque eu imagino que todo mundo ficou pensando. Até porque é uma dúvida que eu recebo bastante. Tudo bem, né? É. Toma antibiótico e depois Tá, coloca o é. probiótico e Mas, tá tudo assim, resolvido. O que fazer? Tá? Ai, teve que usar um antibiótico. Então, Realmente, só vou fazer meu comentário para não me esquecer. Por favor. Né, porque eu sou coach lenta, né? A dopamina é muito alta no córtex pré-frontal. É o seguinte, o que eu achei muito legal ouvindo a Denise, a gente fica pensando mil coisas. Sim, eu Mas tô olha com que mil coisa coisas engraçada. que eu escrevi Quando aqui. tu chega para um fisiculturista ou para qualquer um que tenha mindset de anabolismo, que queira ganhar músculos, que é o que todo mundo que entrou na academia alguma vez na vida quer, mesmo que seja pegando aqueles halteres coloridinhos no início, tu diz, olha, quais são os suplementos para ganhar massa muscular? Na minha época não tinha nada, a gente ia, comprava hipercalórico, era o MES 600, eu tinha 57 quilos. Hoje vão dizer creatina, whey, mas por essa linha de raciocínio, agora a gente percebe que às vezes um ácido tauro urso deoxicólico, um TUDCA, que às vezes enzimas digestivas, talvez sejam os melhores suplementos para ganhar massa muscular. Eu sou suspeita, né? Porque se eu tivesse que eleger um só, ia ser enzima. Mas é isso que eu quero dizer assim. Perfeito. Adorei essa colocação das enzimas digestivas. Mas naturalmente, o nosso sistema digestivo não teria que produzir as enzimas digestivas? Por que tá todo mundo precisando de enzima digestiva? Excelente pergunta. Inclusive, às vezes, criança. Ela quer puxar para o campinho dela das doenças metabólicas. Não, eu quero Ela quer dizer que tá entender. todo mundo infiltrando de gordura, pâncreas, Mas por fígado. que a gente não tá... Por que o nosso corpo não tá fazendo o papel que ele gostaria de fazer? Porque eu sei que ele gostaria, né? O Que corpo- ele deveria estar ele fazendo, deveria. né? Que ele deveria estar fazendo. Eu acho que, em primeiro lugar, é pelo estresse. Né? O estresse, inclusive em crianças e tudo, né? E a gente veio pandemia aí, né? Ah, sim. Então, o que nível de fizeram estresse... conosco na pandemia, né? É terrível, terrível. Então, assim, o nível de estresse que a gente vive, né? Imagina com a gente preso dentro de casa, com medo de um bichinho que você não vê, né? Então, crianças que nasceram dessa forma, né? Que nasceram nesse meio, escondidos, inclusive, do convívio social, que é um grande problema para a formação da própria microbiota dessa criança, né? Que isso a gente só vai ver no futuro, que vai ser por causa do período de treinamento do sistema imunológico, que passou sem treinamento, né? Ou com treinamento muito pequeno. Vimos infecções terríveis virais em crianças quando as crianças foram liberadas de seus cercadinhos. Sim. É só pra contextualizar que esse treinamento seria ficar fora do seu cercadinho e se Exato. expor, né? Exatamente. Exato. Brincar com outras Exatamente. crianças, Exatamente. brincar na terra, pé no chão, antipóricos. Promove Né? longevidade. Universalmente é a gente expor o corpo à adversidade. Exatamente. Não lavar a mão o tempo todo. Exato, Né? exato. Sim, Grounding. Colocar a criança para engatinhar, né? Essas coisas. Agora, Então, o que a gente eu não acho que é o nível evoluiu de para estresse. fazer, né, Estresse. Denise, é ter esse estresse dessa forma. Ou seja, a gente evoluiu para encarar o lute ou fugue uma vez por mês quando aparecia um leão faminto na nossa frente. Exato. Agora, por exemplo, no teu dia a dia como perita, era um leão faminto tempo por hora. todo. Por hora, O tempo todo. O tempo todo. Então, que era Era uma tudo, vantagem né? evolutiva, se tornou um padrão mal adaptativo, uma desvantagem. exato. E aquilo que a gente estava conversando hoje no almoço, sobre que a gente acaba se viciando nessa enxurrada neuroquímica Sim. ali de cortisol, de hormônios do estresse. E quando os nossos receptores estão sem, né, esses mediadores, a gente fica se perguntando onde a gente tá, porque eu não sei viver sem eles. Sim. Então, pra tu ver como tudo tá conectado. Mas eu preciso voltar pra questão do antibiótico. Tem que tomar o antibiótico. Sim. Sim. O que fazer? A gente só, para resumir, Tá. tem que o estresse destruiu o pâncreas e a capacidade exócrina do pâncreas. Exato. Perfeito, Inibiu a exatamente. produção de ácido. Reorganizando aqui, exato, pessoal, Inibiu o gasto energético que a gente precisa ter no sistema digestivo, que é 30% da taxa metabólica basal. Olha só. Então, se eu tô evolutivamente, quando a gente estava num estresse, era o tal do leão faminto na nossa frente. Eu ia comer? Não. Então, o seu corpo está adaptado para a hora do estresse não comer. Até Então, não tem podia problema comer, inibir mas tudo. Tu ia comer e ser comido. E Né? aí a gente se mantém inibido 24 horas por E aí dia, a mas gente- já não dormindo, Não dormir. mais E aí, o que a gente estressado. vai fazer nessa hora? Comer. Porque a gente precisa do quê? De dopamina. Então, a gente vai comer corpo nem tá justamente preparado. na hora em que você não deveria, porque você não está digerindo. Então, aí eu vou e como,
não digiro, eu forneço alimento exageradamente para a microbiota fermentar, eu tenho proteínas muito grandes, né, longas dentro da luz intestinal, estimulando demais o sistema imunológico. E aí eu tenho aumento da incidência de doenças autoimunes, sensibilidades alimentares, coisas que não existiam antigamente. Né? E quer saber, um dos grandes problemas com criança, o tal do iPad na hora de comer. Coloca o iPad lá. Quantos restaurantes vocês vão? Sim, que a criança está sentada, o pai e a mãe estão conversando, e as crianças, cada uma com um iPad ou um celular, assistindo Galinha Pintadinha, jogo de futebol, ou o que seja. Já tenho meu momento de culpa de hoje. Eu digo assim, eu ainda não sou mãe e a gente não... Dizem, né, que a gente não deve emitir opiniões sobre isso até tu não passar por isso, mas eu sou. Isso. Mas eu imagino porque tu perde toda a atenção plena daquilo, inclusive são tantos estímulos. Exato. Que tu não vai estimular. Que é o mindful eating. É o anti-mindfulness. Exatamente. É o mind emptiness. Exato. Assim, eu tenho experiência pessoal, tá? De às vezes me alimentar mais agitada, enfim, e meu abdômen distende, porque não digere bem mesmo. Você nem mastiga direito. Nem mastiga. Você nem mastiga. Porque o certo era mastigar até o alimento se tornar uma pasta e aí você engolir. Porque tem uma coisa que se chama cinética química, velocidade das reações químicas. Mais rápido ela será quanto maior a área de contato entre o substrato e o reagente. Se você não mastiga, a velocidade da reação fica muito lenta, porque eu tenho uma área de contato muito menor. E aí o que vai acontecer? Distensão, aí chega alimento sem digestão para a microbiota. Então você pode olhar suas fezes, aliás, deveria. Se você olhar lá e tiver alimento inteiro, pedaço de milho, esse é um cenoura, clássico. esse é um clássico, né? Às vezes tem paciente que fala, doutora, tá parecendo cenoura nas minhas fezes. Você não mastigou. Né? O estômago não tem dente, meu querido, né? Exatamente. O nosso liquidificador, ele tá na boca, né? Exatamente. Os nossos dentes, senão vai... O interessante é que na nosso maravilhosa... trato intestinal vai ter que dar um jeito. Claro, e na nossa maravilhosa jornada do alimento, a gente vai fazendo tudo errado, da boca até lá embaixo, né? Então, não mastiga, chega um alimento com uma relação superfície e volume que não é ótima, não produz ácido gástrico de forma adequada, porque a gente está estressado, e quem está estressado não é para estar comendo. Nem prestando atenção de comer. Porque senão o leão vai devorar a gente tem que correr do leão. E aí fica muito resto alimentar, cria uma baita de uma desbiose e vai dando tudo errado. Do início ao final. E aí sai o cocô com milho. E essa pessoa constipa, então fica ali por mais... Fica mais tempo preso ainda. É todo um ciclo. A gente vive uma epidemia de má digestão. Infelizmente, né? Inclusive as pessoas falam, é que eu tenho refluxo, né? É que eu tenho não sei o quê. A gente sempre coloca a culpa numa coisa que a gente comeu ontem, né? Fui eu o quê, né? Mulher é muito comum. Sabe que saiu um estudo brasileiro da Federação Brasileira de Gastro, uns anos atrás, estudando as queixas femininas do sistema digestivo. E é assim, é alarmante na hora que você vê o estudo. 30% da população feminina tem queixa digestiva. Desses 30%, a maioria não vai no médico, porque acha, ela já assume a culpa. Foi tal coisa que eu comi, ou foi tal coisa que eu fiz. Aí ela vai na farmácia, compra um inibidor de bomba de prótons, compra o laxante. E nisso ela vai arrastando esse processo para frente, se culpando pela sua falta de disciplina. Né? Porque ela só está daquele jeito porque ela não teve disciplina e não vai no médico. Ela só vai no médico quando a coisa realmente, o caldo entornou, né? Então ela está constipada 3, 4, 5, 6 dias, ou ela está muito distendida, está parecendo que está grávida, uma amiga perguntou se ela estava grávida. Esse tipo de coisa, aí que ela chega e vai. Gente, cuidado para perguntar se está grávida, tá? Às vezes Pode ser. Pode ser tá. E sabe que isso me lembrou muito da questão da síndrome do intestino irritável, né? Que a gente tem muitas pessoas diagnosticadas, mas até é algo pra gente se perguntar assim, será que isso é mesmo a síndrome do intestino irritável? Ou tem toda uma questão por trás que é mais, não digo que é mais difícil de ser vista, ela até pode ser vista, mas ela é mais complexa de ser modificada, porque tem que trazer muita questão de modificação de estilo de vida, e daí a gente acaba encaixando aquela pessoa lá, na síndrome do intestino irritável.
não tem muito o que fazer, sabe? Seu- Porque já chega... Imagina pra ti. Mas Ai, tu- é que eu tenho síndrome do intestino Mas, irritável, mas, não tu, tem mas muito o vem que cá, fazer. tu massacra o teu pobre intestino e tu não quer que ele fique irritado contigo? Claro que ele tá irritado contigo. Exatamente. Então, como é que tu vê isso, Denise? A questão da síndrome do intestino irritável. Tem muita síndrome de intestino irritável andando por aí que não é, né? Ela ganhou um crachá, eu brinco com os meus alunos, né? Ganhou o crachá de síndrome do intestino irritável, agora pronto, se conforme com isso, né? Tome medicações que são sintomáticas, né? Mas tem um monte de síndrome do intestino irritável andando por aí, que tem uma intolerância à lactose, que tem doença celíaca ou sensibilidade não celíaca ao trigo, que tem alergia ao níquel, que está também em alimentos, né? Tem intolerância aos inibidores da atividade da amilase e triptase, que estão presentes nos grãos, por exemplo, né? No trigo, na maior parte do tempo, tem esses inibidores da própria digestão do trigo, né? Principalmente nos geneticamente modificados. Então, eu tenho um pool de coisas aí que são colocadas todas no mesmo balaio, sensibilidades alimentares outras e tal, e que essa pessoa está andando para cima e para baixo sem se tratar efetivamente, porque se ela soubesse que ela tem uma dessas condições, ela podia efetivamente tratar, mas ela está com o crachazinho da síndrome do intestino irritável, né? Que é um perigo isso, né? Porque ela vai arrastar esse problema o resto da vida como se ela fosse... como se ela tivesse conformado. Não, e vai escutar de muitos colegas É. médicos, não tem o que fazer. Não, né? ou vai adotar aquelas dietas super restritivas, como a Low FODMAPs, e manter por um tempo muito longo, que é um Não é passaporte para desbiose. Exatamente. Para o colapso da alfa-diversidade microbiana. Exatamente. Mas é muito legal de ver a evolução da Denise de uma médica endoscopista, ou seja, uma coisa anatômica, para uma médica que se preocupa com um processo que é funcional. É por isso que eu falo assim, isso é a medicina que faz sentido hoje para mim, porque eu era mecânica. E os pacientes Por vêm isso que bem. o olho tá E os brilhando. exames vêm bem, porque na endoscopia não tinha nenhuma Não tem úlcera nada. sangrando, não tinha nenhum buraco Sim. no intestino. Quantos na pacientes endoscopia. não vêm no nosso consultório com Mas exames com os normais, exames cheio de queixas? normais. Pois é. Exatamente. Porque a endoscopia é um exame anatômico, como você falou. É a mesma coisa, eu entro nessa sala aqui e falo, Ricardo, você acha que dá para fazer uma sala de podcast? Aí entra aqui um engenheiro, um arquiteto, olha e fala, olha, parece que tá bom, mas vamos ver encanamento, parte elétrica. Não, a endoscopia é o quê? Entrar e olhar se tá bom. Parece que tá bom. E como Olha só, funciona ótima aquele analogia. lugar? Não, tá tudo ótimo e ninguém sabe que a Lu funciona? desligou o ar-condicionado e quase nos mata de calor. Liguei. Já ligou de novo. Tá ligado. Eu recebi aqui a mensagem, eu vi. Pelo amor de Agora. Deus. Aí eu liguei. Mas Liga. Tá a desnaturando questão- a proteína do meu gel. Exatamente. Pessoal, deixa eu só fazer aqui, ó. Nós vamos voltar lá pro antibiótico, tá? Eu não esqueci, verdade, eu sei porque que senão vocês eles vão... nos internam. Mas vai mais pro final, sabe Tá. por quê? Porque eu queria puxar aqui um gancho da questão das intolerâncias, sensibilidades, porque muitas vezes a gente não nasce com intolerância, sensibilidade. A gente vai se tornar intolerante, sensível a esses alimentos lá na vida adulta. Por que isso acontece? Inclusive, existe intolerância transitória. Né? Por exemplo, a mais comum que todo mundo conhece, que é a lactose. Né? É a ausência, intolerância, ela sempre se refere à ausência da enzima que metaboliza aquele substrato. Então, no caso da lactose, a lactase. Né? A lactase, na verdade, aqui no Brasil, apenas 30% da população consegue digerir lactose, 30 ou menos, tá? Ao longo da vida. Né? Isso é uma característica da população brasileira. Mas eu posso sempre conseguir e, de repente, começar a parar e depois voltar. Eu como isso, né? A lactase é uma enzima de superfície. Então, se eu tiver uma disbiose, né, com um hipercrescimento naquela superfície, ou eu tiver uma lesão, por exemplo, isquêmica, uma lesão inflamatória, como uma doença inflamatória intestinal, eu posso perder a expressão daquela enzima ali. Né? Então, a pessoa ficou intolerante. Ela não era. Então, se eu tratar a condição, ela existe, mesmo que ela não seja, se ela não era geneticamente predisposta, né? Se ela consegue manter essa lactase, ela pode voltar a digerir a lactose. Então, isso pode acontecer, né? E sensibilidades, que aí a gente tem vários tipos de sensibilidades alimentares, que é uma reatividade que não necessariamente seja imunológica, mas tem um componente imune. A sensibilidade
normalmente está relacionada à presença das proteínas muito grandes na luz intestinal. A não digestão. Né? Porque se eu tenho 80% do sistema imunológico ali, né, por causa da característica de fronteira que é o intestino em relação ao meio externo, né, que nem uma fronteira de um país, né, os lugares mais tensos de segurança num país é onde a gente faz fronteira com outro país. Né? Então a gente pega e coloca lá a Polícia Federal, né, o Exército e tal. E é o que a gente faz no nosso corpo. O nosso corpo é um país. E para eu manter a soberania desse país, eu tenho que colocar uma vigilância nessa fronteira. E a maior fronteira que a gente tem é o intestino. E é onde eu tenho o maior número de imigrantes tentando entrar, que é a microbiota. É a nossa linha né? de defesa. Um monte de drogas né? Tóxicos, que são dos alimentos, da microbiota e tudo mais. Ultraprocessado. É, ultraprocessado. Então, o sistema imune está todo lá. Então, chega... eu até tenho numa aula, eu faço uma analogia que é o seguinte. Anos atrás, faz bastante tempo isso, um rapaz estava com um guarda-chuva, daqueles compridos, numa comunidade do Rio de Janeiro. E ele foi alvejado por um sniper que confundiu aquilo com um fuzil. Aí eu falo assim, esse sniper é o sistema imunológico, que está hiperestimulado, ele é naive, né? Ele é ingênuo, porque ele não teve o treinamento que ele deveria, desde criança. Então, ele pega e vê o guarda-chuva, que é uma proteína grande, que por acaso ele fala, tá se parecendo com a proteína de um micro-organismo assim, 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 que é deletério, eu vou atirar naquela proteína. Então, o que ele faz? Ele atira nessa proteína e começa a reativar, a se ativar em relação àquela proteína. Toda vez que ele vê, né, que ele vir que essa proteína na luz intestinal, ele vai responder. Isso vai gerando hiperestimulando. E isso é uma das raízes de uma das características das doenças autoimunes. Quando eu confundo aquela proteína com uma estrutura proteica minha. E aí eu vou lá e ataco a mim mesmo. E parece que ali no intestino tem um componente único. Ou seja, bom, a proteína está ali inteira porque ela não foi bem digerida, mas o malte, o tecido linfóide associado à mucosa, o GAUT, o gut associated, ele está, em tese, protegido daquela proteína por colonócitos firmemente aderidos, por muco. Nossa, eu falei ontem sobre isso numa aula. Aí entra o leaky gut. Exatamente. Como é que o leaky gut leva à hipersensibilidade alimentar e por que não devemos fazer testes de hipersensibilidade alimentar durante a desbiose com leaky gut? Porque vai dar tudo. Permeabilidade intestinal. Fazer aqui a permeabilidade intestinal, o sistema digestivo ele tem que ser permeável, né? Como a fronteira de um país. Falando de novo na fronteira do país, né? Eu tenho que deixar coisas que vão importar, as pessoas que têm que passar de um lado para o outro, as pessoas de bem, né? Que não estão sendo procuradas pela polícia, nada disso. Passa por um lado para o outro sem nenhum problema, né? Coisas que a gente importa da Argentina, carne argentina, por exemplo. Né? Doce de leite. O Ricardo veio da Argentina. O Ricardo, né? Que, aliás, é melhor que o uruguaio, viu? O doce de leite, né? Essa é uma briga antiga. Então, a gente tem que deixar essas coisas passarem, né? Então, o sistema digestivo ele tem que ter uma permeabilidade. Só que ele tem que ter um controle. Esse controle, eventualmente, pode ser perdido. E é muito interessante porque a permeabilidade, ela é uma resposta fisiológica, vai quebrar a cabeça de um monte de gente, hein? É uma resposta fisiológica esperada e natural, o aumento da permeabilidade, quando eu tenho uma inflamação. Porque eu tenho que reagir àquela inflamação. Então, vamos dizer, estou lá na tal da fronteira. Está acontecendo alguma coisa lá que não deveria acontecer. O que eu faço? Eu tenho que chamar reforços. E esses reforços vão ter que passar. Isso é uma coisa que a gente chama de transcitose. Eu tenho que relaxar as tight junctions, que são os lacres entre as células, para que essas células que vêm nos ajudar passem. As portas da fronteira. Exato. Eu tenho que abrir a porta da fronteira para quem vai me ajudar a controlar poder passar. E isso não tem problema. Por quê? Porque logo acima disso eu tenho o muco. Então, você comentou aí do muco. Eu participei agora da semana da UEG, né? Que é a Gastroenterologia da União Europeia, que aconteceu em Viena, fiz online, infelizmente.
Mas foi agora, 12 de outubro. E no congresso, foi a primeira vez que eu vi um pesquisador falando do papel do muco na manutenção da permeabilidade. Um papel importante. No cólon, a gente tem 2 camadas de muco. Uma firmemente aderida à mucosa e uma mais aquosa, que se a gente, como cirurgião, entrar e aspirar com uma aspiradora, ela é aspirada. A outra não. A outra é aderida. Essa camada aderida, ela teria que estar protegendo esse mecanismo de permeabilidade transitório que eu preciso para me defender de uma disbiose, por exemplo. Então, o problema não é a permeabilidade, é a permeabilidade que aumenta sem a proteção que precisava. Como se fosse vamos dizer, sei lá, um manto que recobre, né, para que as coisas saiam, mas que não entrem, né? Então, hoje em dia, a gente está focando no porquê desse muco, que é essa segunda camada. No delgado, não. No delgado, a gente tem uma camada só, que é essa mais aquosa. E por quê? Porque no delgado é onde eu absorvo. Né? Eu não posso ter barreiras para absorção. No colo, não. Eu tenho as duas, porque no colo a gente não absorve quase nada. Né? Bicarbonato, água, né? Pouca coisa, do ponto de vista de nutriente, né? Então, por que essa camada de muco tem se perdido? Essa é a nossa preocupação hoje quando a gente fala no aumento da permeabilidade. Então, o que faz esse muco ser mantido? A célula de Globé, que é a célula que produz o muco, ser estimulada. Ácido graxo cadeia curta. Especificamente é o maior estimulador dessa produção de muco. E aí, o que é o ácido graxo cadeia curta? É aquilo que a gente faz com a fibra, né? Para quem está assistindo de casa. Então, uma dieta pobre em fibras, normalmente vai ser pobre em muco. Então, na hora que eu aumento a permeabilidade para me ajudar a controlar, entra e sai quem quer. Eu falo, sabe uma rave que você não tem um leão de chácara lá na frente? Começa a entrar e sair quem quiser, né? Vira o samba do doido lá. O tecno do doido. Exato. Então, a fibra, ela pode nos ajudar, né? Aliás, deve, né? É o ácido graxo cadeia curta. Hoje a gente tem suplemento de ácido graxo cadeia curta, né? A tributirina, mas que ela deve ser usada como todo suplemento quando existe a impossibilidade de eu aumentar a fibra. E existe. Né? Eventualmente, a gente tem paciente que não consegue aumentar a fibra, né? Por exemplo, aí os intolerantes aos FODMAPs, né? Que você aumenta um pouquinho, ele tolera até uma certa quantidade, depois ele não tolera mais, né? Os pacientes estão restritos. Paciente com alterações, por exemplo, de intestino curto, né? Que tem uma dificuldade muito grande de aumentar por cirurgias, tá, gente? Que tirou uma parte do intestino por algum motivo. E numa alimentação saudável, tá? Vamos pegar, assim, uma pessoa que tem uma alimentação super saudável. Tu acha que ela consegue ter o aporte de fibra adequado ou a maneira como os nutrientes estão hoje nos nossos alimentos não vão proporcionar a quantidade adequada de fibra mesmo? Que essa suplementação seria interessante para todo mundo, exceto essas pessoas que não toleram? Eu acho que o suplemento de fibra pode ser muito interessante. Principalmente quando a pessoa não consegue tolerar colocar mais. E às vezes isso é muito comum. Tá? Paciente com problema dentário, porque isso vai exigir muita mastigação. Né? E o paciente não consegue. Idoso com presbiesôfago, né? Que o esôfago já está envelhecido. Então, a peristalse do esôfago é ruim. Então, ele fica entalado. Se ele tentar consumir aquilo tudo, ele fica entalado. Então, às vezes, não tem jeito. Eu tenho que entrar com um suplemento de fibra. E, assim, uma das mais fáceis da gente fazer é o psyllium. Eu gosto muito do suplemento de fibra. Inclusive, eu só vou fazer uma pausa para agradecer novamente os nossos patrocinadores. E eu tomo bastante a fibra suplementada pela Cienza, que é um dos nossos patrocinadores. E também a Cienza Probaiolo. É muito bom, né? Muito bom. Gosto muito de associar o psyllium à inulina, porque o psyllium ele aumenta a viscosidade da inulina e ela acaba sendo apresentada mais lentamente. Mais lentamente, se você juntar. Porque a inulina sozinha ela pode fermentar demais. Claro, aí o produto final é gás, hidrogênio. Exato. A pectina da maçã, principalmente se você cozinha a maçã, não demais, mas aí você libera a pectina. Sabe aquele gelzinho que sai da maçã? Lembra um muco até. Né? Já lembra o muco, né? O próprio psyllium, né? Na hora que você hidrata ele, se você não usar logo, ele vira um muco, né? Ele fica arabinogalactana.
que é outra fibra muito legal, porque não fermenta. A estrutura dela é tão longa que ela não chega a ser fermentada. A goma guar, a goma cássia. Então, que são coisas simples, né? De fibra, até para puxar um pouquinho a brasa pro meu assado, porque ela é ótima pro metabolismo, auxilia muito para frear. Eu digo que fibra freia os picos de açúcar, né? Os picos de glicose. Então assim, muito importante. Mas assim, na alimentação, isso que você falou. Onde que a gente encontra? Então, e uma coisa, se você acha que dá com a alimentação, normalmente a gente tem uma tendência a falar que fibra é pré-biótico, como se fossem sinônimos, né? Mas os polifenóis são pré-bióticos também. O resveratrol, a quercetina, as antocianinas da fruta vermelha, das frutas cítricas, né? As na arginina, outras são polifenóis. E o que são esses polifenóis? Eles vêm no alimento, eles têm uma ação, todo mundo sabe que eles estão relacionados à saúde, todo mundo sabe, mas o efeito deles é através da composição de microbiota e o aumento do ácido graxo de cadeia curta, porque a maior parte deles não são biodisponíveis. Eles têm ação na microbiota. Então, a fibra eu posso aumentar, mas será que eu estou aumentando uma dieta rica em polifenóis? Né? Que é a dieta plant-based, principalmente, né? Que se associa em todos os trabalhos de idade epigenética à regressão da idade epigenética. Todos os relógios epigenéticos são positivos para benefícios dos polifenóis. É impressionante a consistência disso, né, Denise? Sim. E sem viés, né? Porque você está falando de dieta, você não está falando de um produto, de um suplemento, não necessariamente. Você está falando de você comer uma dieta rica em polifenóis. Então, hoje falta, né? Na dieta geral, né? A dieta mais clássica disso é a mediterrânea, né? E, por exemplo, assim, eu ia usar a palavra suplementos, mas não são suplementos. Uma cúrcuma, um pó de cúrcuma, tá? Ou um gengibre. Como é que eles atuam nessa? Eu até costumo dizer de temperos, porque eu tempero os meus pratos, eu sempre coloco alecrim, tomilho. Eles também têm esse potencial. Tem. Pelos óleos essenciais, principalmente, que estão neles. Os componentes de polifenóis também, mas eles também têm uma capacidade muito forte de modulação de composição de microbiota. Então adianta, sim, colocar um pozinho ali de cúrcuma, de Sim. açafrão. E sabe quando você está pensando em intestino? Até sem a pimenta. Que eu quero ação local. Isso eu queria trazer aqui, porque a gente tem a questão de otimizar a biodisponibilidade. De otimizar colocando a pimenta preta usando ali, formulações, Mas... galactomanana, que se usa bastante em polifenol, né? Sim. Porém, nem sempre... Nem sempre é bom você aumentar a biodisponibilidade. Então, às vezes, eu não coloco, assim. A cúrcuma, quando eu tomo ela suplementada, uma época, eu fazia com a pimenta junto, e agora eu já penso numa ideia, numa proposta diferente para o intestino. Mas falando em dieta, qual a melhor dieta? Bem, o que os artigos científicos mostram, né, é a dieta mediterrânea. Né? É o que a gente tem, assim, de farta disponibilidade, né, de evidência. Não estou dizendo que nenhuma outra funcione, mesmo porque dieta tem uma relação muito individual, né? Nem todo mundo reage igual, nem a mesma quantidade, né, de cada macronutriente e tal, né, de ter até características genéticas, características daquela microbiota, então isso é muito individual. Mas do ponto de vista populacional, quando a gente está falando no macro, é a dieta mediterrânea, né, que a gente tem mais. Infelizmente, até as áreas mediterrâneas já não consomem mais a dieta mediterrânea, né. Eu morei em Barcelona... Não adianta ir num McDonald's na Grécia, por exemplo. Pois é, não adianta nada. Eu morei em Barcelona há mais de 20 anos atrás, 24 anos atrás, e lá, realmente, 24 anos atrás. E lá em Barcelona, nessa época, a gente tinha uma dieta mais tipicamente mediterrânea. Né? Porque eu fiquei num hospital lá, inclusive, que a gente atendia, eu fiquei no pâncreas, inclusive, na parte de pâncreas do Hospital Clinique de Barcelona. E a gente via muita pancreatite crônica por causa do vinho. E eu fiquei nesse hospital, olha que interessante. Na hora do almoço, a gente ganhava a refeição, né? E aí, você ia pro restaurante do hospital, e lá é muito comum você ter eles chamam de menu, né? Então, você tem a bebida, uma entrada e um postre, né? Que é a sobremesa. E aí, sempre a bebida ou era água mineral ou um Tetra Pak de vinho. No hospital.
No setor... Na hora do almoço, não, no comigo trabalhando. A gente trabalhava no setor pâncreas, né? De pancreatite crônica. Bom, a gente pegava. bem Bom, que dizem né? que todo terapeuta pode ser um paciente também, em potencial, né? Não, e assim, eu cansei de ver, eu tenho certeza que vocês também, e durante a época que a gente trabalhava em hospital, como é que era a alimentação fornecida aos pacientes no hospital, né? Cheio de produtos ultraprocessados, Sim, infelizmente, ricos em carboidrato simples, enfim, um horror. Alguns até reclamavam, alguns que tinham essa consciência, né? Ou cheio de corante. Sim. A gelatina zero açúcar, cheia de corante. Bom, mas para não nos internarem, vamos voltar à questão do antibiótico. Né? Sim, precisamos voltar. Sim, a gente prometeu. A pergunta era, né? Tomou antibiótico, toma um probiótico. O que fazer? É. Tomei. E Toma. agora? Destruir minha microbiota com antibiótico. Então, devo tomar um probiótico para reconstruí-la? Não. Nossa senhora, isso aí vai dar uma... Né? Normalmente, quando eu falo isso em rede social, dá um pouquinho de confusão. Porque isso é o que o mainstream, inclusive entre nós, colegas, né? Que vem essa ideia. Mas, na verdade, a gente tem que aumentar o pré-biótico. Pós-antibiótico. Para que essa microbiota se restabeleça, inclusive você alimente os bonzinhos. Né? Então, aumentar bastante, claro, dentro da possibilidade individual, os pré-bióticos, né? Fibras e polifenóis. A gente teve um estudo, com certeza o Ricardo conhece aquele da CELD, acho que 2018, né? E foi muito interessante, porque ali eu acho que quebrou né? Era um N pequeno, mas também foi um estudo extremamente caro, né? Eles pegaram 21 pessoas e deram antibiótico. Antes de dar o antibiótico, eles fizeram colonoscopia, fizeram teste de microbiota nas fezes e fizeram biópsias seriadas na colonoscopia para avaliar a microbiota que está embaixo do muco. Tá? Que é aquela que está intimamente relacionada com as vilosidades, né, do cólon. E aí, depois que eles fizeram isso, então assim, vocês imaginem, fazer colonoscopia em todo mundo, biópsias, foram mais de 5.000 biópsias realizadas em 21 pessoas, para você ter ideia, né? Então assim, foi... Claro que foram 2 tempos de colonoscopia, né? Foram 2 colonoscopias, mas assim, foi muita coisa. E aí, eles deram antibiótico para esses 3 grupos. 3 grupos de 7, né? Pelas 21 pessoas. E depois do antibiótico, eles pegaram essas pessoas... Na verdade, não foram 2 colonoscopias, foram 3. Depois, eles pegaram, submeteram essas pessoas à colonoscopia, tudo de novo. Testaram as fezes, biopsiaram, seriado, e viram como tinha ficado a microbiota. E depois disso, eles pegaram esses 3 grupos novamente, dividiram esses em 3 grupos. Um grupo tomou probiótico, um grupo não tomou nada, e um grupo fez transplante fecal com as fezes de antes do antibiótico. Deram um tempo, acho que foram 2 ou 3 semanas, e fizeram de novo colonoscopia e testes de microbiota. Então não dava para usar muita gente, né? Porque você imagina, né? Só aí já foram 60 e poucas colonoscopias, né? E com tantas biópsias. E o que eles viram? Quem demorou mais para voltar à microbiota original foi quem tomou o probiótico. Ali a gente já ficou assim... Mais do que quem não fez nada. Mais do que quem não fez nada. Porque a própria microbiota, ela tem um potencial de retornar ao equilíbrio. Se regular, né? É mais ou menos como se eu tivesse passado um cortador de grama e ela depois começou a crescer de novo, né? Aquilo que já existia lá, né? E o que voltou mais rápido, depois de quem não fez nada, foi, na verdade, quem foi que voltou mais rápido? O transplante fecal. E outra questão também, assim, que a gente vê, né? Tomou antibiótico, usa probiótico. Mas cada pessoa, se necessita de probióticos diferentes, porque existem um mundo de probióticos. Inclusive, alguns que podem gerar até resistência. Mas a questão é essa. O que aconteceu nesse trabalho é que os probióticos, eles competiam mais com a microbiota original do que com a microbiota transitoriamente resistente. Então, eles ajudavam a microbiota, que era para ser transitoriamente resistente, a ficar mais tempo. Exato. Eles prejudicavam o retorno. Jogaram no time errado. E o que tu falou é muito interessante, porque tem alguns probióticos com genes intrínsecos de resistência. Por exemplo, a vancomicina.
e que são usados e foram testados em cólica do lactente, etc. Exatamente. Perigosíssimo, Eu acho né? super E agora, perigoso. nesse último congresso da UERJ, eles comentaram bastante sobre o uso de consórcios microbianos. Então, não é mais você vou lá e escolho a cepa A, B, C, D. Não. É um consórcio, um coletivo que já foi padronizado na quantidade. Por quê? Nesse consórcio eu tenho cepas padronizadas, são cepas catalogadas, né, nos bancos de microbiota e que já foram submetidas a vários testes que uma não interfere no metabolismo da outra, uma não compete com a outra e, pelo contrário, elas vivem em sinergia. Isso são os consórcios. Então, é uma nova fase da probiótico-terapia. Fazer o consórcio, muito mais do que você fazer uma cepa isolada da outra, porque eu não sei qual vai ser o comportamento daquela cepa Isso é muito separadamente. importante. A gente ainda não conseguiu encontrar uma microbiota de core que a gente possa dizer que tem que voltar a esse default. Mas o bacana é que nos meus sequenciamentos de microbiota eu vejo exatamente isso. Por exemplo, nicho das velonáceas. O paciente ou tem de Alistair, ou tem Fecalibacterium faecium, ou Mas tem... uma não tá com a Não outra. tá com- Não coexiste. Exatamente, eu tenho Fascolartobacterium, mas eles não têm ao mesmo tempo. E daí lá pela se eu dou 6 bifidobactérias diferentes, eu posso evitar que uma delas se estabeleça, porque vai ter uma outra que vai E preencher elas aquele não nicho. sabem conviver naquela comunidade, diríamos assim. É que nem tu jogar uma pessoa numa cultura completamente diferente. Sabe qual que é a Pega uma analogia que pessoa eu e joga ela faço? lá na China, que tu não sabe falar mandarim, não sabe, né? É aquela Sabe pessoa... a analogia que eu faço? Outro dia eu fui buscar minha filha numa festa, que a gente ainda tem que fazer isso na madrugada, né? E aí eu falei, e aí, filha, como é que foi a festa, né? E ela falou assim, mãe, foi estranha essa festa. Eu falei, por quê? Porque era um amigo dela da escola que ela estudava, que não estuda mais. Então ela falou assim, tava um pessoal da escola que eu estudava, tava um pessoal do inglês dele, e tava um pessoal da natação dele, porque ele compete. E nenhum grupo conversou com o outro. Aham. Ela falou, ficou tão esquisito, porque ficaram 3 grupinhos separados. Aí eu falei, gente, é isso. Minha cabeça funciona assim, desculpa, sempre tem que ter uma Vai fazer analogia. analogia. Não, mas é. Eu tenho que ter uma metáfora para eu raciocinar. Mas é a melhor. Na hora eu falei, gente, é isso. Eu colocar cepas que não se conhecem na mesma festa. Ao invés de ser um Brasil onde todo mundo conversa bem, né? País que recebe muito imigrante, às vezes assim, tem o grupinho de lá, o grupinho de cá, e ninguém se conversa. No Brasil, todo mundo se mistura e Se se dá mistura e bem. você já não sabe É mais a quem é quem. biodiversidade que existe na nossa microbiota, né? O índice de alfa-diversidade e a gente... Aí eu falei, ó, o consórcio nada mais é do que eu testar essas 3 Quem grupos se dá bem. antes de fazer a festa. Exato, exatamente. É um passo adiante, né? É um pré-teste. É um passo Exato, adiante, né? exato. Ainda não é perfeito, mas Sim. é um passo adiante. Sim. Pessoal, infelizmente, a gente tá chegando pro final, porque parece que a gente tá ainda no início, né? Teria tanta coisa pra conversar e assim, Vamos pedir como a gente o aprende. livro a poder. da semana? Vamos enxugar Tá. os nossos quadros. Então, assim, uma recomendação de um livro. Pode ser sobre isso ou sobre Literatura, literatura também. Nossa, é legal. Olha, vou falar de um livro que fez muito parte da minha história, da minha mudança, que chama Belly Fat Effect. Só tem em inglês. É do Mike Mutzel, um querido, chama Metabolic Mike, o perfil dele no Instagram. Ele foi lançado em 2014. Então, foi um dos primeiros livros que eu li falando de microbiota. Ele é nutricionista. E a gente acabou se tornando amigo. Depois disso, já fiz 2 lives com ele. E porque a gente se comunicou na época por e-mail. Eu mandei um e-mail para ele, que eu falei, teu livro me abriu os olhos para microbiota. Então, tem 10 anos, né, do livro dele. Eu acho que ele nunca mais lançou, né, novamente. Belly Fat Effect. Né, o efeito da gordura da barriga, vamos dizer assim. Ele fala muito de microbiota nesse livro. E para mim foi muito bom. Sensacional. Vamos lá. 3 hackeadas para melhorar a nossa saúde intestinal.
Começa a mastigar, por favor. Tá. Essa é a primeira delas. Bem práticas, assim. Mastigar. Eu lembro que tinha um Primeira amigo do meu delas. pai que ele falava que a gente tinha que mastigar 40 vezes antes. Esse era o número dele. Aí eu falo, gente, isso é mito. Eu falo isso nas minhas meio aulas. cabalístico isso, né? Não, 40. né, sabe por quê? O Já faz numerologista 30 e recomendou. pouco, porque É. depende do número de dentes e tal. Eu falo, gente, é transformar numa pasta. Essa Se é a for um métrica. bife, vai demorar muito mais do que se eu estiver comendo um purê de batata, que já tá na Dependendo pasta. do que for, vai ser mais do que 40, pessoal. Exato. Dependendo se é uma sopa, não Vai vai, nem ser- precisar. vai ser rapidinho. Senão depois no cocô vai ser aquela salada russa. Ai, que É, horror. milho com Lembra disso, cenoura. né? Lembra Exatamente, disso. exatamente. Então, a primeira coisa eu acho Tá. que é mastigar, né? A segunda coisa, nunca coma demais. Don't overeat, né? Na mesma refeição. Porque tem uma coisa que o estômago faz, embora ele não tenha dentes, né? Que se chama churning, que são as contrações gástricas para que eu faça a mistura da enzima digestiva gástrica com o alimento, né? Se ele tiver muito distendido, ele não faz. Tá? Então, não coma demais numa refeição. Sabe aquela coisa, nossa, deixa eu soltar o botão, você passou do limite. Né? O próprio, a cultura japonesa fala no hara hashibu, coma até estar 80% satisfeito. É a regrinha do 80-20, ela serve pra muitas coisas. Isso tem né? alguma 80. coisa a ver com a lei de Frank Starling, que nem no coração, se o coração fica Distende distendido demais, ele... o sarcômero passa de 2,2 micrômetros e aí tu perde as Exato. superfícies de contato entre a actina e a Exatamente. miosina e ele não. Ele para de fazer a contração que ele deveria, porque ajuda muito na emulsificação. E a terceira coisa, porque isso que eu estou falando são coisas que estão ao seu alcance, que não precisa de nenhuma prescrição médica, né? E a terceira coisa é respeite a sua cronobiologia e crononutrição. Explica pra nós. O nosso corpo tem uma capacidade, inclusive de expressão gênica, muito maior de digerir e absorver no período diurno. E a gente vai perdendo essa capacidade ao longo do dia. E é naturalmente que isso ocorre. Por quê? Porque a gente, quando estava lá, de novo, falando do nosso passado, quando a gente estava acabando o dia, a gente tinha que achar uma caverna para se esconder do nosso predador. Né? Você não ia comer. E você não comia dentro da caverna, porque o cheiro do alimento, da mesma forma que você não evacua de madrugada. Se vai ao banheiro fazer cocô de madrugada, tem alguma coisa errada. Tá? Porque a gente tem inibição de tudo isso no período noturno, tanto do processo digestivo quanto do reflexo evacuatório. Porque senão você chamava a atenção do seu predador. Né? Então, a gente tem que priorizar o período diurno. Então, para o pessoal que faz jejum, eu sugiro que a gente sabe que é uma das estratégias de biohacking aí, né, de longevidade, claro, dentro de um contexto, né? Você que vai fazer jejum, priorize fazer o jejum a partir das 5 da tarde. É perfeito, né? Ele fecha. E quebra o jejum mais cedo do que fazer aquele negócio de comer 10 da noite e quebrar o jejum meio-dia do dia seguinte. Pular o café da manhã. Qual que seria o teu relógio, assim, pensando num... Até que horas a gente deveria comer? Até o pôr do sol. Bom, agora no verão... Natureza. Agora, Não vale se mudar para Escandinávia no E verão para ficar comendo até meia-noite, né? Sabe o que eu vejo? Não vale isso. Tá? Denise e Ricardo, que muitas pessoas elas conseguem perder mais peso na época do verão. E não é só porque, claro, a fome acaba diminuindo também, mas porque a gente acaba jantando, às vezes, no mesmo horário que no inverno, só que ainda é dia. Então, porque o nosso corpo, o nosso ciclo circadiano, ele vai se adaptando muito à questão da Exato. luz. Então, e essa questão tem estudos lindíssimos também, que nos mostram que uma mesma ingesta calórica, mas se for feita um pouquinho mais cedo, Tem um estudo vai muito contribuir. interessante que foi feito com pacientes internados, e eles colocaram um monitoramento de glicemia ao longo do dia das pessoas recebendo, em jejum, recebendo o mesmo soro glicosado. Como a glicemia se comportou no período noturno em relação ao período diurno. Então, a gente tem uma glicemia muito maior, a mesma quantidade, mesmas gotinhas né, de soro glicosado pingando. Né? Porque você tem, epigeneticamente, né, funcionando de uma forma... Você tem muito mais resistência insulínica à noite do que de dia. Então, essa mania que a gente tem, né, de ir para um restaurante, ficar até 10, 11 horas da noite comendo, né, isso não é natural. Claro que isso pode fazer parte de
uma exceção. Ninguém tá falando que você não vai na formatura do fulano porque você não vai comer esse horário, né? Ou num jantar de casamento. Mas o seu dia a dia, você deve parar de comer antes. Atualmente, eu paro de comer entre 5h30 e 6 horas. E a Não como ceia mais. também, né? Porque Não, tinha tira essa a coisa. ceia. A ceia, pessoal, não precisa. Não vai catabolizar, viu, gente? Não vai, né? Não vai catabolizar. Depende do que Inclusive- você come na sua janela. Inclusive, se fizer uma ceia que não seja uma ceia muito interessante, primeiro que a ceia ela já não é mais muito bem-vinda, né? Mas ela pode interferir toda na questão de liberação dos hormônios durante o sono, Exatamente. que vão ajudar na construção de massa muscular, né? Então Sim. vai estar ainda piorando o teu anabolismo. Exatamente. Eu sou da época que a gente tomava caseína pra dormir. Antes. Ou a terrível. famosa... A marombeira que Ou tomava a- caseína a- e ficava porque com a aí- barriga desse tamanho. Caseína micelar, né? Um cachinho de Dilata uva. no estômago, vai absorvendo lentamente, mantém os níveis de aminoácidos e não entra em catabolismo nunca. Eu Exatamente. achava isso também. Ou um Acordava cachinho com a de- barriga desse tamanho, mas tava linda. Um cachinho de uva antes de dormir, É. que vai fazer aquele pico bem bonito, assim, aí a pessoa vai... É. E é bem interessante, porque a gente observa nos gráficos dos sensores, depois de uma janta, de um jantar mais tarde, durante o período do sono, aquela É uma glicose beleza, né? ali intersticial fica super alta, interferindo no nosso sono. Sabe que a questão do jantar mais cedo é algo que eu sempre tento trazer pra mim e acredito que talvez seja um dos momentos que eu mais peco, diríamos assim, porque às vezes quando tu vê, É. Sim. são Ficou tarde, 19h30, ficou ficou tarde. A cronobiologia a gente aplica em tudo, né? Até na hora de tomar os medicamentos. Quantos pacientes nossos não tomam um antihipertensivo de manhã que se tomassem de noite teria risco menor de infarto, o mesmo Sim. medicamento. Ou Exatamente. o AS, tomar num horário que não é o ideal. Então, são pequenas modificações Sim. baseadas nos clock genes e nos outros genes que mudam E tudo. a gente não falou muito disso aqui. Vamos falar brevemente, porque eu sei que a gente precisa encerrar. Mas a atividade física, ela é muito bem-vinda, né, para a saúde intestinal. Porém, a gente sabe que exercícios muito intensos podem atrapalhar. Sim. Né? Também como é que é... Quando que eu entendo que... Como é que eu posso perceber que a atividade física ela já está mais prejudicando do que beneficiando o meu intestino? Como a gente não teve bactéria boazinha da vez, eu vou aproveitar para agradecer a Biome Hub e dizer que eles têm pesquisas de microbiota intestinal em ultramaratonista, viu? Ah, bem Então, interessante. isso é bem interessante. Né? Bem É. interessante. Porque há um aumento de permeabilidade intestinal, normalmente, no exercício extenuante, né? E, normalmente, a gente começa a perceber quando a pessoa começa a ficar muito doente. Né? Faz uma prova e tal, fica 3, 4, 5 dias doente. Né? Ou aumento da dor muscular, um retardo na recuperação pós-treino. Isso pode ter a ver também com esse aumento de permeabilidade exacerbado. Obviamente que esse aumento de permeabilidade também vai estar diretamente relacionado com o que a pessoa come antes. Né? Então, o que a gente vê, infelizmente, muita gente que faz esportes, obviamente de forma amadora, mas Ironman e tal, e como eles são magros, eles acham que eles podem comer qualquer porcaria, né? E comem muita porcaria normalmente, né? E são coisas que já por si só, os emulsificantes, a própria gliadina, isso já são estimulantes da permeabilidade intestinal, né? Então, juntou isso com a atividade física exacerbada, exagerada, a gente pode começar a ficar muito doente e ter uma recuperação muito ruim. Eu vou trazer aqui até uma questão que ela é um pouco polêmica, mas os próprios géis de carboidrato Sim. não é assim. Não. Né? A gente vai estar o pessoal usando, às vezes, em momentos que não são tão adequados ou para Sem necessidade. sem necessidade. Porque se ele não- fizesse uma dieta adequada, Exatamente. né? Nas horas que antecedem o treino, Há pouco não a tempo a prova. gente teve a maratona de Porto Alegre e o Vanderlei estava lá. E aí ele falou assim, a gente estava conversando e ele disse assim, Vanderlei Cordeiro de Lima, ele disse assim, não, Luísa, atleta profissional de elite, não fica tomando gelzinho o tempo todo de carboidrato, até porque o nosso intestino, durante a prova, a gente tá... Toda a nossa circulação, o nosso sangue tá na periferia, tá Sim. nos músculos. Então, aquela bomba
de Dá um açúcares, dumping. Pois é. Exatamente, Dá um vai dumping. atrapalhar. Aham. Então é todo Diarreia, um pré-prova, sim. um pós-prova. Sim. A própria questão de hidratação, né? Durante uma prova, não são litros de... molhar a boca só pra tu te manter. Então é isso que a gente tem que cuidar, às vezes, também com os modismos, né? É Sim. muito gel de carboidrato, às vezes vai estar mais atrapalhando do que... Ajudando. Sensacional. Ai, não queria chegar ao fim. Já vamos deixar assim. Eu venho de convidado. novo, eu venho de novo. Exatamente, Claro, exatamente. claro. Fê, nós temos um mimo aqui da Nós vamos- Ciência. Vamos, que seus amigos. legal. Vamos respeitar a agronobiologia, né? Não vamos ficar fazendo podcast até a madrugada. Exatamente, que legal. exatamente. Obrigada. Muito obrigada pela tua Obrigada. presença. Nossa, Alguns Jess, desses sensacional. componentes, agora legal. fabricados por eles mesmos, de alta qualidade, são muito bons para a barreira intestinal. Inclusive, é muito bom para o intestino, tá? A creatina. Creatina e glutamina, Mas né? é o combo, né? É o combo, tem que ter. Ai, obrigada. Obrigada. Muito obrigado, muito prazer te ter obrigada. aqui. Prazer. Super parceira e amiga. E número 1 na saúde intestinal. Não, a do nossa nosso mundo. rainha. da Ah, saúde a rainha do intestinal. cocô. Obrigada, Pessoal, gente. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela participação de vocês também aí em casa, que estão em casa ou não, né? Às vezes tá no carro, tá na academia, tá caminhando. Temos todas enfim. essas opções, né? Vocês se inscrevam no canal, porque a gente tem um podcast no Spotify, a gente tem um podcast no YouTube. Então, se inscreve aí, passa pro teu médico, passa pro teu nutri, passa pro teu colega, que tá ficando cada vez mais bacana. Exatamente. Isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau!